Olá, primeiramente gratidão por você ter tirado um tempo para assistir esse vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Marcos Martins. Como eu prometi nos últimos vídeos aí que eu postei, eu comentei sobre que eu faria um vídeo fechando aquele ciclo lá daquela série do Vem Despertar Comigo, onde eu faria um vídeo fazendo um resumo de todos os demais vídeos para dar uma relembrada. Aí, como ficou um vídeo maior, eu postei ele na outra rede, lá no YouTube. Se você tiver interesse, é só procurar lá pro meu canal, é Marcos Martins de Palmeira. Aí você vai conseguir acessar esse vídeo. E também eu comentei nesses últimos vídeos falando que eu ia continuar falando sobre esse despertar da consciência, o conhecer-se a si mesmo, mas ia falar de maneira mais pontual, assunto a assunto. E é isso que eu estou iniciando nesse vídeo agora. Vou começar a falar sobre isso, sobre coisas mais pontuais, né, que são necessárias para esse despertar da consciência. E hoje eu escolhi o desapego. Então eu achei interessante, tipo naquele modo de storytelling, que você conta uma historinha, depois discorre, faz uma analogia sobre isso. Então eu vou nesse caminho hoje, contando uma história. E daí, em cima dessa história, eu vou falar sobre a importância do desapego. Então vamos lá, vamos para a história então. É uma história que eu vi há muito tempo e eu achei ela muito interessante, né? Nesse sentido, caberia muito aqui. Eu acho que vocês vão achar também interessante. É melhor que a gente acaba assimilando, melhor gravando, melhor que a gente faz uma associação, e eu acho muito importante isso. A história conta que há muito tempo atrás havia um fazendeiro, um homem de muitas terras, casado, uns 30 e poucos anos, aí perto dos 40 anos, e ele tinha dois filhos, gêmeos. Os dois filhos dele estavam com 12 anos, então, naquela época. E ele, como aquela época, a logística de venda das coisas que ele produzia na fazenda dele, ele, numa época do ano lá, ele reunia tudo, as mercadorias, e ia para um centro urbano maior para poder vender. Ele já tinha os clientes certo, então ele levava os empregados que ele tinha com vários carroções e levava as mercadorias para lá, que naquela época era com carroções, cavalos, não tinha veículo motorizado aí. E ele levava essas mercadorias para vender, né, nesses centros urbanos. Era a rotina dele de o retorno dos ganhos dele que tinha da produção da fazenda, que era uma fazenda grande, muito bem organizada. Ele era uma pessoa muito correta. E daí, numa dessas viagens dele, ele foi, quando ele empreendia essa viagem, ele demorava às vezes 10 até 15 dias, porque era meio longe, daí para ir, eles tinham que ir parando, e ele também não entregava só num lugar, entregava numa região lá, então ele demorava, tipo, ir de volta uns 10 a 15 dias, dependendo do momento. E daí, numa dessas viagens dele, a esposa ficou com os filhos, e os filhos, de idade, 12 anos, ali para adolescente, eram muito ativos. E aconteceu uma situação atípica, assim, na, na, naquele momento que o pai lá, o provedor, estava fora. Os dois meninos tinham muita liberdade na fazenda para tudo, e eles pegaram uma carroça e colocaram lá um cavalo, só que era um cavalo que ele não era muito habituado à carroça, era um cavalo meio como se dizia na época, meio chucro, ele não era acostumado muito de carroça, não era bem domado para isso. E aí eles foram andar com esse cavalo, só que esse cavalo ele acabou se assustando por alguma coisa e disparou e acabou dando um acidente, sofreram um acidente, e os dois vieram a óbito, os dois meninos. E daí a mulher pegou e ficou, ela, uma pessoa mais, assim, serena, mais espiritualizada mesmo, ela absolveu tudo aquilo, e foi logo, isso aconteceu meio logo que tipo, uns 3, 4 dias que o homem tinha ido, então ele ia demorar para vir, né? Tipo uns 10 dias talvez para vir. E ela pegou e ficou, ela absolveu a tragédia que aconteceu, tudo, acabou, foi feito os procedimentos que eram feitos, sepultaram os dois meninos, e ela pegou e ficou pensando, né, como ela era uma pessoa muito de fé, acreditava muito em Deus, ficou orando em oração muito, assim, vendo como é que ela ia contar pro marido, porque ele era muito apegado aos dois meninos.
e ela não saberia como contar para não dar um impacto tão grande para ele. E daí ele pegou e chegou a época dele vir, ele veio, chegou em casa, ele meio percebeu que estava alguma coisa estranha, porque ficou também alguns empregados que ficaram para fazer da rotina da fazenda, e ele sentiu que estava alguma coisa meio estranha, mas ninguém lá da caravana sabia nada. Aí ele chegou em casa e já perguntou para os meninos, daí ela falou, então peraí, só um minuto, é que eu tenho algo aqui para resolver, eu estou numa dúvida, eu gostaria que você me ajudasse. Daí ele, não, pois não, então pode falar. Dela, mas e como que foi a viagem? Não, foi muito bom, foi muito boa a minha viagem, vendi todos os produtos e tá, foi muito boa a viagem. Eu tô com saudade dos meninos, daí ela falou, não, antes eu quero que você me ajude a resolver um problema aqui, que eu tenho uma dúvida. Dele, então, o que é, qual que é a sua dúvida? Daí ela falou, não, é que um tempo atrás, até quando você estava viajando, passou um homem aqui e ele pegou e me deu 2 diamantes. Só que ele falou que não estava me dando para mim, era só para mim cuidar, não era meu. Um dia ele ia voltar e buscar. Só que ele pegou e passou ontem aqui e disse que vai vir buscar os diamantes. Só que eu me apeguei muito a eles e eu tenho vontade de ficar. Daí ele falou, não, mulher, mas se você se comprometeu, foi feito um acordo no começo, que ele não era seu, só para você cuidar, você deve devolver. Ele não é seu, por mais que você se apegue, seja algo bonito, você não é desse jeito, você não é de ficar com uma coisa que não é sua. Ela falou, acho que você tem razão mesmo, que não é da gente, que é dado pra gente só cuidar, a gente não pode querer pra gente, não pode querer ser dono. Dela falou assim, só que agora eu vou falar para você o que é esses 2 diamantes. Esses 2 diamantes eram nossos filhos. E Deus era que deu eles para nós cuidar. E só que agora ele pediu e veio buscar eles. Tipo, contou dessa maneira para ele, que os diamantes eram os filhos e Deus pediu de volta. Eles eram só fiéis depositários, só estavam cuidando, não eram deles mesmo. Aí dessa maneira, como o homem acabou fazendo essa analogia, para ele foi um pouco mais fácil, ele, não digo aceitar, mas foi menos dolorido naquele momento ele entender. Ele conseguiu fazer essa comparação com a história que ela contou, com a situação da gente entender que mesmo as pessoas não são da gente, uma coisa que acaba gerando às vezes muita dor nas pessoas, no caso do falecimento do ente querido, desaparecimento, alguma coisa dessa maneira, porque a primeira coisa que ela diz, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, eu perdi. Não, você não perde, você não é dono. É esse sentimento de posse que faz a gente ter dor. Então, quando a gente acaba entendendo que aquilo ali, cada um é uma individualidade, aquilo não é da gente, a gente compartilha aquele momento, ele é algo que acaba sendo um pouco mais leve. Claro que a gente sente, mas é um pouco mais leve. E isso vale para pessoas e para coisas. Que nada, a gente não leva nada, é coisa que você não vai levar. Se você for antes, você não vai levar, e se a pessoa for antes, ela não vai levar você. Então, dentro desse contexto, que a gente tem que ter essa compreensão desse desapego, que é uma coisa forte a gente pensar isso de pessoas. Não, claro que a gente tem os sentimentos, a gente tem amor, mas a gente não pode ter aquele sofrimento de a gente achar que a gente era dono. Quando você fala eu perdi, era como se fosse dono de uma coisa e perdeu. Você não era dono, você compartilhava como pai, como filho, como mãe, como tio, como amigo, da maneira que você compartilhava aquela relação com aquela pessoa, mas você não era dono. Eu vi que o vídeo já aqui, para passar nessa rede, ela não pode passar de 10 minutos, senão eles acabam cortando para não ficar sem contexto. Daí eu vou fazer mais um vídeo falando desse assunto mesmo, continuando aí a história, para falar de outros, para dar uma continuação. Mas por enquanto é isso, fica bem, espero que você goste, se gostar, curta aí, e depois eu já lanço outro vídeo aí. Abraço, fica bem.